Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam muito bem-vindos para mais uma semana de bate-papo. E hoje eu quero começar com uma pequena provocação, entre aspas, para vocês, no sentido de convidá-los a fazer uma autoanálise e avaliação de como começa o seu dia. Qual é a primeira reação, atitude, pensamento que vem quando você acorda? Existe um ensinamento muito sábio que diz que como começa, perpetua. O que significa isso? Significa que como nós começamos o nosso dia, é como ele permanece, tá? Então, tudo que a gente pensa, como a gente reage quando a gente acorda, é o que a gente atrai, é o que a gente emana para ter ao longo do nosso dia. Então, se eu acordo pesarosa, cansativa, sonolenta, lamentando, nossa, mais um dia, ai, não aguento mais, nossa, eu vou ter que ir pro trabalho, vou ter que lidar com essa ou aquela situação. Se eu já começo reclamando, seja no pensamento, seja no falar ou seja no sentir, é isso que vou atrair para minha vida ao longo desse dia. Agora, se eu começo o dia agradecendo, nossa, que dia maravilhoso, mais um dia, que bênção, eu tenho saúde, eu consigo ouvir, falar, andar, pensar, eu tenho várias coisas para fazer ao longo do dia, enfim, eu tenho um mundo e um dia de infinitas possibilidades de coisas maravilhosas para acontecer. Se eu acordo nessa energia, o meu dia com certeza vai ser outro. Por que eu tô falando isso para vocês? De novo, né? Aquilo que a gente sempre comenta aqui, que simplesmente eu vivencio e eu já consegui fazer essa observação porque eu já tive, como todo mundo na vida, momentos e momentos. E eu percebi que quanto mais eu pensava, acordava nessa energia ruim, pior meu dia era. Então, sabe aquele dia quando você fala, nossa, eu não deveria nem ter saído da cama, se amanhece todo atrapalhado? Então, é isso. Quem nunca, né, começou o dia assim, todo corrido e aí as coisas começam a atrasar e aí tudo de complicado acontece ao longo do dia? É mais ou menos isso, tá? Então, o meu convite aqui é para você fazer aí uma autoavaliação. Como todas as vezes eu sempre falo, o ponto de partida sou eu. Ah, mas a situação assim, não importa. Sou sempre eu. Então, eu tenho que olhar para mim, avaliar como eu estou, a parte emocional, a parte sentimental. E é daí que todo o resto acontece. Se eu não olhar para mim e eu só continuar projetando nos outros, só vai piorar a situação, nada vai melhorar. Por isso eu falo tanto sobre isso e mais uma vez eu venho trazer isso para vocês. Essa semana e semana passada mesmo, tá? Eu também trabalho em uma grande empresa, né? Em uma área nada a ver com constelação. E eu sou líder de pessoas, já tem muitos anos que eu atuo nessa área financeira. E é impressionante quando a gente se depara, sempre uma coisinha aqui, outra ali, mas assim, pessoas... Nós todos temos muitas similaridades e ao mesmo tempo somos completamente diferentes. O que significa isso? Similaridades. Em algum momento da vida a gente passa por ansiedade, por problemas, por lamentações e existem sempre duas opções de como a gente lida. Ou eu foco no problema, ou eu foco na solução. Ou eu procuro, né, olhar, investigar, entender o que eu posso fazer para lidar com aquilo, para realmente melhorar, ou eu fico no muro da lamentação e do vitimismo. E é sempre aquela escolha. Eu sempre tenho duas opções aqui. São sempre dois caminhos. Ou eu escolho o caminho de ser mais positiva e realmente procurar a solução e estar olhando de fato, não em ficar procurando culpados, mas
na situação em si, avaliar, fazer uma autoanálise e atuar para que aquilo melhore, ou eu fico ali no vitimismo, na reclamação, projeto toda a minha frustração, problemas e sensações ruins em outras pessoas ou em outra situação. É sempre o outro e não eu. E, gente, de novo, eu não sou perfeita e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu também já estive nesse lugar. E não é algo prazeroso. E a gente fica nesse emaranhado de sensações e de vitimismo e procurando culpados e querendo mudar o mundo inteiro, porque é muito doloroso olhar para as nossas questões, olhar para dentro e reconhecer que o problema está em nós. E sempre, 100% das vezes, a mudança ou a solução, ela sempre depende primeiramente de nós. E sim, é um processo doloroso. E tem tanta coisa envolvida. Às vezes coisa que a gente imagina que não tem, nossa, não tem nada a ver. Né? Ah, isso aí não tem nada a ver, não vou nem olhar para isso. E tem. Um exemplo de algo que é super simples, mas que faz toda a diferença na nossa vida. E é por isso que eu amo tanto as constelações. Um exemplo. Eu sou essa menininha. No meu sistema familiar de origem, eu sou sempre pequena frente a meus pais e meus antepassados. Sempre. Não importa o que aconteceu, não importa as atitudes dos nossos pais, não importa. Eu sou sempre a pequena. Então, se eu não reconheço que frente à minha mãe, por exemplo, tá? Eu sou pequena e eu tento me colocar acima e faço aí uma inversão de papéis, ou eu me sinto grande em relação a ela, julgando as atitudes, a vida dela, as escolhas dela, o que ela viveu, entre N situações. Se em qualquer situação eu fizer esse movimento de me colocar acima, só esse pequeno ajuste, e eu não preciso verbalizar, gente, é um simples sentimento, são sensações. Mas se nas minhas atitudes, nas minhas emoções, na minha sensação interna, eu me coloco acima porque eu julgo as atitudes, as ações, a vida da minha mãe, eu fiz esse movimento interno quando eu faço isso. E simplesmente por fazer isso, me colocar acima e não no meu lugar que é pequena, um lugar de filha, de pequena, só por fazer isso, eu já arrumei todo um caos na minha vida. E na vida da minha família atual, se eu sou casada, na vida dos nossos filhos, né? Eu falo nossas filhas porque aqui em casa só temos meninas, né? Então só esse simples movimento, só por isso já desencadeia um monte de situações complexas. E que sim, existe todo um emaranhamento e que se eu não me colocar no lugar de filha, como pequena frente à minha mãe, como eu sendo a filha, independente da situação, tá? Só isso, se eu não fizer esse movimento interno e honrar, né, tudo que veio da minha mãe, todo o aprendizado, a história dela, sem julgamento, se eu não fizer isso, eu causo todo um caos na minha vida. Na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus descendentes. Então, gente, a autorresponsabilidade sobre as nossas ações, atitudes e aquilo que tem na nossa vida, ela é necessária. E não adianta, não é uma teoria, ela é uma lei, é uma prática. Você pode não acreditar, mas ela vai acontecer. São leis imutáveis da vida, da natureza. Então você pode simplesmente não acreditar. Tudo bem, não vai mudar nada pra mim. Mas faz o teste. Tenta fazer esse processo inverso de olhar pra você. E começa com coisas simples, como esse exemplo que eu tô passando pra vocês. Como é que você amanhece? Se você analisar isso profundamente e perceber como que você amanhece todos os dias, você vai começar a perceber tanto de coisas que acontecem nas entrelinhas do nosso dia a dia, ao longo do dia, que a gente está tão no automático e não percebe. E é muito importante a gente fazer essa autoavaliação, porque às vezes uma simples correção de postura,
Como, por exemplo, acordar mais bem-humorado. Você pode colocar frases. Gente, eu grudava frases na parede, sabe? Para me lembrar, no começo, né? Lá atrás, quando eu comecei a entender um pouco, estudar sobre autoconhecimento e observar mais como é o meu mundo interno, ainda eu estou nesse processo porque ele é uma constante pro resto da vida. Mas quando eu comecei a fazer isso, eu percebi o tanto que eu acordava mal-humorada. Sabe aquela pessoa que acorda resmungando, reclamando? Terrível, né? Tem gente que acorda num bom humor maravilhoso. Que bom! E quem não acorda, a gente pode sim mudar isso, tá? Porque a PNL, ela explica justamente como o nosso cérebro funciona. E ele pode sim ser treinado. Então eu espalhava frases nas paredes do quarto para que eu acordasse e a minha primeira reação era ler aquela frase para me lembrar coisas que eu precisava fazer. Por exemplo, agradecer por mais um dia de vida, agradecer por ter saúde, agradecer por estar respirando, né? Por poder servir a algo, a alguém, para contribuir com a vida de alguém, seja dos meus familiares, né, meu esposo, nossas filhas, com a minha própria vida. Então, esse tipo de exercício super simples, ele pode ser feito por qualquer pessoa. E só aí ele já muda muita coisa. Então, começa com coisinhas simples como isso que eu tô falando, né? Começa observando como você amanhece, qual é a sensação, qual é o seu primeiro pensamento. E começa a colocar em prática algumas coisinhas simples, como esse exemplo que eu dei de colocar frase onde esteja um lugar mais visível para te lembrar, né, para te motivar de você ter mais o hábito de ter mais bons pensamentos do que pensamentos negativos. Isso, só essa situação, existem estudos comprovados que se a gente cria um hábito e segue uma mesma rotina por 21 dias ou mais, isso se torna algo já habitual, né? Isso realmente ele se torna automático para nós. O nosso cérebro, ele tem esse mecanismo. Então, se a gente tiver essa persistência, isso pode ser modificado. E só aí já vai ter bons resultados. Porque eu não conheço uma pessoa que acorde bem-humorada, né, todos os dias e tenha uma vida toda atribulada. A gente tem momentos e fases, mas não na maioria das vezes. Então, se eu tenho o hábito de acordar todo dia bem-humorada, né, agradecida por tudo que eu tenho de bom, começar a observar a beleza da vida. O sol, gente, ele nasce todos os dias. Para todo mundo, para quem é bom, para quem a gente julga que não é bom, para quem tem boas escolhas, para quem não tem. Ele não faz julgamento, ele simplesmente nasce. Essa é a natureza e a beleza da vida. Ele simplesmente acontece. Então, assim, a gente tem o sol que aquece o planeta. Todos os dias ele aparece para nós, independente de qualquer situação. Às vezes chove, mas sempre o sol tá lá, embutidinho lá. Senão a gente morreria de hipotermia, a gente não conseguiria sobreviver, a terra ia ficar muito fria. Então são situações assim, quando a gente para observar coisas maiores no todo, a gente consegue perceber a natureza atuando em todos os momentos e a beleza da vida. Ai, Amanda, você é muito filosófica. Tá bom. Então vamos trazer para as coisas mais práticas aqui do nosso dia a dia e dar uma aterrada, então, no seu dia a dia aí tão tumultuado, corrido e turbulento, como de todos nós. A gente está cada vez mais na correria, cada vez mais no automático. E quanto mais a gente conversa e olha à nossa volta, mais a gente percebe o quanto as pessoas estão, em algum momento, começando a se sentir mais angustiadas, começando a questionar algumas coisas. E aquilo tem tomado uma proporção cada vez maior. A humanidade hoje, de uma forma geral, ela está extremamente estressada. As pessoas estão angustiadas, ansiosas, nervosas. Qualquer coisinha já vira mimimi, é motivo para um monte de coisa. Está sendo até taxado aí como a geração do mimimi esse período agora. Mas não é, é o momento que nós estamos vivendo. Mas, de novo,
cada vez maior eu percebo o tamanho da fuga das pessoas para não olhar para si e projetar no outro ou em alguma situação toda aquela frustração e sentimento complexo que a gente não sabe lidar, que está interno, a gente projeta no outro. A gente projeta numa situação, porque está sempre fora, nunca dentro. É mais fácil eu criticar, seja meus pais, seja meu cônjuge, seja meu colega, meu amigo, meu irmão, meus filhos, seja quem for. É mais fácil criticar do que reconhecer que internamente eu não estou bem. Existe algo em mim que está doendo. E a constelação trata disso. Porque são movimentos da alma, involuntários. Estão no nosso subconsciente. A gente está, sim, ligado no automático. E repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Coisa de vários ancestrais. Então, não é uma questão simplesmente, por exemplo, de mim com a minha mãe. Quando eu falo minha mãe, eu falo de todas as mulheres, todas as gerações que vieram antes. Todas elas estão na minha mãe. E ela repete. E eu, como filha, por amor cego, para pertencer ao sistema, eu também honro e eu também vou repetindo. Então, gente, isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Quando a gente para numa constelação e abre a constelação para ver, por exemplo, uma questão com mãe, a gente não está tratando só da nossa mãe. A gente está olhando todas as ancestrais que vieram antes dela. Porque todas elas estão na nossa mãe. E ela repete. E nós também repetimos. E são movimentos totalmente involuntários. A gente não tem força, sem um auxílio, sem a ajuda da constelação, para sair desses emaranhamentos sozinhos. Não tem. E por que eu digo isso para vocês? De novo, conhecimento de causa. Um constelador, ele é uma pessoa que com certeza tem muitas questões. E que justamente por ter muitas questões internas, por reconhecer isso e olhar para isso, a gente trata a gente olha para nós. E até que em determinado momento a gente se apaixona, porque as melhorias são tantas, as liberações são tantas, e aí é como se mágica acontecesse. Mas não existe mágica. Existe um movimento realmente de olhar para a questão e buscar uma solução. E normalmente estão dentro das 3 leis, as 3 leis do amor de Bert Hellinger. Então, é bem interessante a gente começar a olhar como está a nossa vida e como a gente age hoje em dia no automático, às vezes acusando o outro. Para um pouco para pensar como está a sua vida. Se a sua vida está fluindo bem, se você está a maioria do tempo alegre, não 100%, porque não tenha essa utopia. Você nunca vai estar 100% alegre todos os momentos. Não, a gente oscila. Aqui é um mundo dual. Existe o lado negativo e positivo, o bom e o ruim, sentimento de alegria e de tristeza, e todos eles estão e vivem em nós. Tudo está em nós. Então aqui a gente não tem como estar 100% alegre e feliz o tempo todo. Mas como que está a maior parte do seu tempo, do seu dia? Como que está a sua vida? Ela está fluindo bem? Ela está indo assim como se fosse uma pluma assim leve, onde as coisas fluem naturalmente, sem você fazer muito esforço. As coisas simplesmente vão acontecendo, né? No que muita gente chama de lei da sincronicidade. Eu acredito sim que existe isso. Mas mesmo que você não acredite, está fluindo melhor? Está indo tudo bem na sua vida? Ótimo. Mas se não está, o que você acha que está causando tudo isso? E aí, eu sinto dizer para você que sempre começa em nós.
Talvez não vai ser muito agradável você ouvir isso, como eu já ouvi e falava, não é tudo isso. Eu já fui muito resistente em relação a isso, vocês não têm noção. Não é, culpa do outro. Imagina, eu fiz tudo certinho. Nossa, mas eu fiz isso, e eu contava essa história pra mim mesma e para as outras pessoas. Como se eu quisesse convencer os outros e a mim mesma de algo que internamente eu já sabia, sem ter a noção consciente, algo no meu inconsciente. Eu já sabia que o problema estava comigo e que era eu e que eu precisava olhar para isso, mas eu não queria, porque é um processo doloroso. Então eu preferia, é muito mais fácil você projetar no outro e dizer que o outro é que tem problema, que o outro está causando a situação de desconforto. Né? A gente não quer reconhecer que o problema está em nós. Só que quando você começa esse movimento, você começa a fazer coisas simples, bem sutis, como esse exemplo que eu estou dando para vocês, as coisas começam a mudar. O seu dia vai ficando mais leve, as pessoas vão trazendo situações ou aparecem oportunidades ou situações em que as coisas vão fluindo e a vida vai ficando mais leve. E quanto mais você faz esse exercício, quanto mais você observa que isso está acontecendo e vai fazendo o movimento para ir mudando, você vai percebendo, vai tendo cada vez mais clareza do quanto é importante a gente se autorresponsabilizar, a gente se observar, se autoconhecer. Então para olhar como está o seu interior. E aí a dica de ouro de hoje é como começa o seu dia. Muitas vezes a gente nem observa como é que isso começa, como é que tá. A gente tá só vivendo ali no automático. E aí a gente acorda todo dia mal-humorado. E a gente acorda todo dia reclamando, com preguiça. E a vida trava e nada flui. E a gente acha que o problema é do outro. E aí a gente vai ficando cada vez mais frustrado. E aquilo vai virando uma bola de neve e tomando uma proporção gigantesca. Até que, às vezes, a gente simplesmente surta, tem uma crise de ansiedade. Isso é muito comum hoje em dia. Muito comum mesmo. E aí, um exemplo que eu até comecei comentando com vocês é... Quando a gente estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, da minha equipe, e ela me trouxe uma situação, é tão interessante quando a gente observa isso, porque ela me trouxe uma situação em que no ponto de vista dela era algo tão negativo e ela estava assim inconformada e reclamando de algo que assim, para ela era um absurdo. E aí eu parei e eu observei e como uma estudiosa, né, do assunto de autoconhecimento, constelação e busca, né, de processos profundos e internos, eu fiquei maravilhada com a oportunidade de perceber algo que para mim foi muito interessante, onde eu coloquei para ela esse meu ponto de vista. Eu disse, nossa, você enxerga a situação de uma ótica tão negativa e a minha visão em relação a essa mesma situação é completamente oposta. Exatamente onde você enxerga o problema é onde eu enxergo o maior benefício. E aí você consegue entender e a dimensão de que tudo se trata de apenas ponto de vista e que está muito relacionado com o nosso interno. É totalmente relacionado ao interno. Se eu estou bem, se eu estou feliz, eu estou positiva, eu vou enxergar com a ótica uau. Pode ter problema e adversidade, mas eu vejo oportunidade. Eu vejo algo instigante que a gente pode estar olhando, fazendo diferente. Olha que legal, que incrível. E a pessoa já vê com os olhos do negativo, porque o interior dela não tá bom. E aí, foi engraçado porque eu me recordei, ela me lembrou, ela reclamou que houveram mudanças, né? E que ela não estava feliz e satisfeita com essas mudanças. E aí eu a lembrei que alguns meses atrás, ela me procurou, estava insatisfeita e me disse, por exemplo, que estava sobrecarregada com as atividades que ela estava fazendo, com o jeito que as coisas estavam caminhando dentro da empresa. Então eu, como líder, o que eu fiz?
eu fui realocando as atividades e colocando outras pessoas para fazer algumas atividades, né? Redistribuindo, a gente viu a questão do volume, e coloquei ela focada para fazer uma determinada tarefa, para que ficasse com uma coisa só, talvez ficaria um pouco mais gratificante, mais prazeroso para ela, sem ter que lidar com várias coisas. Então, talvez assim ela se sentisse melhor. Então, o meu intuito foi de atender uma solicitação da própria pessoa. E aí, nesse dia, que foi semana passada, ela veio me trazer que, na verdade foi essa semana, ela veio me trazer que ela estava muito triste porque eu tinha passado as atividades dela para outra pessoa, ela estava se sentindo mal. E aí eu a lembrei que há um pouco tempo atrás, né, ela tinha me pedido exatamente o contrário. Então, aonde ela viu o problema, eu vi a solução, porque foi um pedido dela, foi uma solicitação dela. E aí eu achei assim tão interessante que ela parou, olhou pra mim assim assustada, e eu acho que foi aí que ela percebeu e ela se recordou que realmente, de fato, foi isso que aconteceu. E sabe quando você percebe, ela não falou, mas na característica da fisionomia da pessoa, é como se ela tivesse tomado assim, sabe quando você toma um susto? E você fala, nossa, é mesmo, eu não tinha parado pra pensar nisso. E a única coisa que ela falou, nossa, eu não tinha parado para olhar com essa ótica. E foi algo assim bem legal, bem bacana, que eu falei, será que você não tá olhando isso porque tem algo interno? Né? A minha leitura e a minha visão dessa mesma situação é completamente oposta e diferente. É algo que eu achei que você ia estar feliz, porque foi algo que você pediu. Então, em atendimento à sua solicitação, eu imaginei que você ficaria feliz, e não como você está agora. Então você percebe que eu não consigo entender exatamente qual é o ponto que está te incomodando. Porque se era uma situação, a gente mudou para atender e agora isso ficou negativo. E aí com o decorrer da conversa, ela acabou falando, eu acho que eu mesma não estou bem. É uma coisa interna. Eu tenho questionado muitas coisas. Eu estou num momento, uma fase da vida que eu realmente estou precisando olhar mais, sabe, para mim, para saber se realmente faz sentido, eu tô muito no automático, vivi a vida toda sem parar para olhar para isso e agora eu tô meio que em crise interna. Eu acho que realmente você tem razão, é um problema muito mais interno. E aí eu percebi que não é só com ela, né, com essa pessoa. Isso está bem geral, assim, quando a gente separa para conversar com alguém, seja, sei lá, no ônibus, no supermercado, algum colega conhecido, amigo, parente, na maioria das vezes as pessoas estão com essas questões, né? Nesse momento, assim, parando para questionar e às vezes sentindo algo interno que não está muito bem e a pessoa não sabe lidar com isso, não consegue identificar. Então, esse momento que a gente está vivendo está muito aflorado. E uma das coisas que ajudam muito, pelo menos, né, de novo, na minha experiência de vida, a constelação ajuda muito, porque ela vai trazer o essencial. Ela não vai te mostrar aquilo que você quer. Ela vai trazer à luz aquilo que precisa ser visto. E fazer os movimentos das liberações que necessitam ser realizados. As inclusões que precisam ser realizadas no nosso campo familiar. E esse simples movimento, que não é aqui na mente, mas ele é interno, nas nossas emoções, na nossa alma, só isso já alivia e resolve um monte de coisas. E é por isso que eu sou tão apaixonada nas constelações. Eu sei que eu sou suspeita, mas não existe terapia que resolva o que constelação resolve. Às vezes, dependendo de como é lidada, a terapia procura achar culpados. Não todas, eu não estou generalizando, mas algumas terapias, elas buscam por achar culpados. E o movimento da constelação é o oposto, porque não existem culpados. Existe um movimento que nós precisamos fazer de inclusão, de acordo com as 3 leis de Bert Hellinger. Então, incluir é um movimento tão lindo, porque se a gente for parar para pensar a fundo o que é uma constelação, ela é muito mais ética e uma questão de respeito e honra a tudo e a todos
do nosso sistema familiar. Porque nada, absolutamente nada, acontece na nossa vida por acaso. Isso é uma ilusão. Você pode não acreditar, mas na minha visão é uma lei da vida também. Assim como tem causa e efeito, ação e reação, tudo que a gente faz tem uma consequência. Por isso que só depende de nós. Então, você pode não acreditar e tá tudo bem. E a gente pode continuar sendo amigos mesmo assim, sem problema nenhum. Mas é uma lei. Você pode não acreditar, mas ela existe. E ela acontece na nossa vida, de todos nós, 100% dos seres humanos, independente de qual nível for. Ela sempre acontece, sempre vai acontecer. Ninguém muda isso. Ninguém. Por isso que é bem importante a gente ter esses momentos de autorreflexão e análise. Então, quanto mais angustiado a gente está, é o melhor momento para a gente refletir. Porque todos nós, sem exceção, a gente tem as nossas questões. Você pode não demonstrar, você pode nunca falar sobre isso, mas que tem. 100% das pessoas têm algo que precisam ser melhorado. Todos os sistemas familiares que existem no planeta Terra têm questões para serem melhoradas. Com certeza. Houveram muito sofrimento. E aí a humanidade está muito numa questão de julgamento. Não todos, mas muitas pessoas, elas procuram, porque o problema está nisso, está naquilo, e fica julgando. Gente, para. Respeito. Aceitação e inclusão é tudo que a gente precisa. Eu posso não concordar com o seu ponto de vista, mas eu não preciso brigar com você porque você pensa diferente de mim. É simples assim. E se a gente olha na internet hoje, as pessoas estão brigando por bobagem. Gente, você coloca faz um post ou qualquer coisa, tem gente que xinga por coisas que não faz muito sentido. E tudo bem da gente ter uma opinião divergente. Qual é o problema? Isso faz a gente pensar. Isso faz parte da evolução do ser humano, porque se todo mundo pensasse igual, não haveria questionamento, não haveria evolução, não existe nada que seja tão bom que não pode ser melhorado. Se isso é em tudo, em todas as situações, que dirá na nossa vida? Vamos parar para pensar. Estou com 42 anos. Quando eu era pequena, a gente tinha TV de tubo, aquelas TVzona quadradona, antiga, tinha de preto e branco. Hoje em dia as TVs estão super modernas. Se eu pegar um CD e trazer para as nossas filhas, elas não sabem nem o que é isso. Um rádio a pilha. Imagina. Então, assim, o mundo evolui. Se o próprio mundo evolui e a gente não evolui dessa maneira nossa de pensar, e de novo, olhando para nós, como que a gente vai conseguir melhorar? Né? Então, assim, quando a gente está muito angustiado... Oi? Tem uma visita aqui da Gabi. Vem cá, pra você falar oi, tá todo mundo aqui na live te vendo. Vem cá. Você já fez? Não. Vem cá, fala oi. Fala oi. Fala oi pra todo mundo aqui, pra todo mundo te ver. Peraí. Ih, tá com vergonha. Não, mãe. Pera. Não, mãe, vai soltar o cabelo. Pensa na pessoa vaidosa. Ela solta o cabelo pra falar oi na live pras pessoas. Né, Gabi? Hã? Eu já tava vendo soltar o cabelo. Ah, você tá indo soltar o cabelo? Então vem falar tchau aqui, fala oi. Ó, as pessoas estão ouvindo falar com você, mas não estão te vendo. Vem cá. Vem falar oi, gente. Ô, mãe. Oi. A senhora fez? Não foi a mamãe que fez. Ela tá perguntando se foi eu que fiz isso aqui, ó. Você não vai falar oi? Não todas, eu tô falando todas. Não sou. Vem cá, fala oi. Que é isso? Fala oi, pessoal. Mãe, Oi. quem que fez isso aqui? Foi uma moça que a mamãe comprou. Mercado Livre? Não era no Mercado Livre. É do Instagram. Depois eu te mostro quem que é. Mas enfim, se a gente, voltando ao assunto, né? Se a gente não para pra olhar pra nós, pra melhorar a gente mesmo, tudo evolui, né? Então, o mundo evolui, né? As coisas, os objetos, os utensílios evoluem. Imagina, gente. É de biscuit, mãe? É, meu amorzinho. Agora deixa a mãe falar sobre o assunto da live, senão o pessoal vai falar, nossa, só fica perguntando do biscuit. O que mais achei bonitinho?
Então tá bom. Então, gente, vamos olhar para as nossas questões. E coisas simples, como, por exemplo, simplesmente observar assim, olha, como é que a gente amanhece no nosso dia? E como que tá o nosso interior? A gente está procurando mais olhar para as nossas questões, reconhecer que às vezes a gente não tá bem, ou projetar no outro e ficar reclamando de tudo e de todos. Existe sempre uma escolha. Eu sempre tenho 2 caminhos. Ou o caminho da reclamação, ou o caminho da solução. E é uma escolha. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Não existe certo e errado. Existe aquilo que eu quero pra minha vida. Eu comento muito com as meninas que não adianta a gente ficar nervoso e ficar aí amanhecer, né, xingando e tudo mais, e querer que tudo flua bem nesse dia que a gente amanhece xingando. Se eu quero flores, eu tenho que cuidar do meu jardim. Simples assim. Não é mesmo? Então, por isso que eu gosto muito dos movimentos da constelação. Ele nos ensina cada vez mais que a gente precisa ter ética e respeito por tudo e por todos. Por tudo o que aconteceu, independente do que houve com os nossos pais e todos os nossos ancestrais. Não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, por mais difícil que tenha sido. Tá? Então, a gente se revoltar, se rebelar ou reclamar não vai resolver a situação. Muito pelo contrário. Se a gente reconhecer que nós podemos, só nós temos esse poder de mudar algo em nós, de olhar, né, como está a nossa vida e tomar decisões e ação para colocar em prática aquilo que vai fazer bem para nós, se a gente não fizer isso, ninguém pode fazer por nós. A gente não muda ninguém, nós não mudamos nem os filhos. A gente só tem o poder de mudar nós mesmos, se a gente quiser. E ninguém consegue mudar a gente. Ninguém consegue intervir em nós, a não ser nós mesmos. Então, meu pessoal, autorresponsabilidade. Tá na sua mão mudar a sua vida. Tá na sua mão, só na sua mão, resolver sua questão. De emoção, de sentimento, de revolta, ou de gratidão, de alegria, de bem-estar. Tá? Então não adianta a gente sair culpando todos. Olha pra dentro. Como é que você está? Eu não conheço uma pessoa que seja bem-humorada, vamos dizer assim, né? Feliz, que tenha muitos problemas. É o contrário. Ela vai atrair coisas boas para a vida dela. E não adianta a gente querer viver de fachada, porque o universo é inteligente. Existe uma lei muito maior que conecta com o nosso emocional. E aí, não existe a gente fazer uma carinha fake. Não vai funcionar. Por isso a constelação é tão importante, porque é um movimento de alma. É uma inclusão interna no subconsciente. Então não é algo que eu vou falar assim, eu vou dar uma burlada aqui, eu vou fazer de conta que eu tô bem, vou fazer, né, cara de alegre, de feliz, porque tem gente que consegue, tem gente que não consegue, que é transparente, que o corpo fala. Eu brinco que o meu corpo fala da entrevista, ele pergunta, ele responde, porque tá na minha cara, eu não consigo disfarçar. Muito difícil pra mim disfarçar como eu realmente tô. Principalmente quem mais convive comigo e me conhece, mais claro vai ficando. Mas tem gente que consegue disfarçar bem, né, que não tá legal e consegue fazer de conta que tá tudo bem, faz cara de paisagem, tá tudo lindo. Você olha e fala, nossa, que vida maravilhosa. Mas internamente a pessoa não está bem. Então, é um movimento interno que eu posso simplesmente tentar fraudar, entre aspas, fingir, mas não vai funcionar. Tá? Então, e eu não tô aqui falando assim, olha, a culpa de você estar assim é sua. Na verdade, não tô dizendo que existe culpa. Por uma questão até de respeito, e eu sei quanto isso é doloroso. Às vezes a gente simplesmente não consegue sair desse emaranhado de situações onde o nosso sentimento ele tá complicado, né? E a gente simplesmente não consegue sair disso sozinho. Acontece.
Não é só a vontade, não, eu vou mudar isso agora, pronto, pá, bum, acabou. Não, é algo muito maior. E é por isso que a gente precisa, muitas vezes, de uma ajuda da constelação, para trazer à luz aquilo que é essencial e ser liberado ou incluído aquilo que precisa acontecer nesse movimento nosso interno subconsciente para poder aliviar e a gente realmente conseguir melhorar, tá? Então, fica aí o meu convite para vocês estudarem comigo mais sobre constelação sistêmica familiar, né? Algo que eu tenho aprendido muito nas aulas com o Sophie Hellinger e com o pessoal da pós-graduação lá da Inovare e da Hellinger School é que respeito é praticamente o sobrenome da constelação. Quando a gente realmente entende, né, faz parte desse movimento de constelação, de todos os ensinamentos e as vivências de Bert Hellinger e Sophie Hellinger, a gente aprende que respeito é o principal para a gente poder viver bem. Respeito, primeiro, conosco e também com toda a nossa linhagem, todos os nossos ancestrais e com as pessoas que estão à nossa volta. Todos, sem exceção, independente da situação, merecem nosso respeito. E não cabe a nenhum de nós o julgamento. Porque a dor interna de todas as pessoas, de uma forma geral, seja por uma ou outra situação, ela é muito grande. E é por isso que a gente que estuda e trabalha com a constelação, né, apaixonados como eu, existem vários aí ao longo do mundo e do planeta, graças a Deus, as pessoas, a gente tem essa consciência, tá? E é por isso que a gente é tão apaixonado por tudo que a gente faz. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Quinta que vem tem mais. Hoje a gente teve uma super visita inesperada, super chique da Gabi. Né, Gabi? Eu espero que vocês gostem, que vocês encaminhem para quem vocês achem que vale a pena, que precisa ouvir tudo que a gente está falando. A ideia aqui é a gente contribuir com mais clareza em relação a esses estudos. Porque tudo aquilo que a gente estuda e a gente repassa, ele vira bênção na nossa vida. Tudo aquilo que a gente estuda e a gente guarda só pra gente, vira maldição. O conhecimento existe para ser repassado e não para ser guardado. Tá bom? Então, aquilo que se fez sentido para você, aquilo que eu vivo, aquilo que eu estudo e que eu gosto, eu pretendo cada vez mais repassar. E se você gostou, eu fico muito feliz. Se você não gostou também, tudo bem, tá tudo certo. Se você conhecer alguém que precisa ouvir sobre isso, fica à vontade, pode encaminhar, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima quinta. Tchau, tchau.